Olá, tudo bem? Bom, agora a gente vai começar com a nossa videoaula 2, dando seguimento ao curso e à disciplina de Química Geral. Se lembra na aula passada que a gente discutiu um pouquinho a introdução, da disciplina, o que era a química, que era uma ciência que se destinava ou que privilegiava o estudo da matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesses processos? Pois bem, agora, nessa segunda aula, a gente vai começar ainda privilegiando, ainda abordando o nível macroscópico, que é esse nível de coisas que a gente toca, que a gente vê, ainda um nível mais palpável, para começar a descrever um pouco, esse dia a dia e essas coisas que a gente vê. Inicialmente, a gente vai começar então relacionando com o conceito de matéria. O tema da aula é matéria e energia. Então, a primeira pergunta que surge é: o que é a matéria? Como definir? A grande expectativa que as pessoas têm é de definição para tudo, mas nem para todas as coisas a gente precisa de fato de uma definição para poder ter um melhor entendimento do que está acontecendo. Nesse caso, então, a gente vai optar não por uma definição estritamente dizendo é isso e cravar pontualmente o que é a matéria, mas sim de trabalhar com o próprio conceito de matéria e descrever de que forma isso aparece, de que forma a gente pode abordar para ter um melhor entendimento disso. Então, de uma maneira geral, o que as pessoas vão dizer, quando você pergunta para elas o que é matéria, elas vão dizer que é tudo o que existe, né? Você lembra que na aula passada a gente tinha tocado um pouquinho a respeito disso, quando a gente estava falando da linguagem especificamente da química? Então, quando você pergunta e as pessoas dizem que é qualquer coisa, é qualquer substância, na verdade, quando a gente pensa agora quimicamente, isso não funciona. Porque se a gente pensar ainda numa linguagem do cotidiano, qualquer substância, qualquer coisa, eu seria matéria, esse púlpito aqui de algum material polimérico seria matéria, o nosso telão também seria uma substância, seria essa matéria. Mas agora, então, como a gente já está pensando dentro da disciplina, cientificamente, quimicamente, a gente precisa começar a fazer algumas distinções. Isso não quer dizer que tudo o que os alunos disserem que vem da linguagem vulgar, do cotidiano, a gente vai desprezar, até porque para ele aquilo faz sentido. Então, o objetivo é tentar ir conciliando, e ir fazendo com que ele perceba de que modo ele pode trocar essa linguagem, esses termos do cotidiano, mais vulgar, para uma linguagem um pouco mais científica. Então, pensando na matéria agora como aquilo que existe, que tem massa e que ocupa lugar em sua extensão no espaço, que também apresenta volume, a gente pode pensar que aquilo de forma menos abstrata, um pouco mais palpável. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, onde a gente tem nessa ilustração algumas imagens para a gente poder explorar e entender um pouquinho melhor. Aqui a gente já começa a distinguir dois termos de substância e mistura. Lembra, matéria é qualquer substância. Então, lá na linguagem vulgar, eu era uma substância. Agora, quimicamente, eu já não sou mais uma substância. Eu preciso ser considerado uma mistura, porque eu tenho diferentes compostos que fazem parte do meu corpo, Não necessariamente esse polímero, ele também pode ser uma mistura, porque ele não é de um único tipo de composto, um único tipo de material. Então, aqui na figura, a gente tem alguns exemplos, de uma ilustração de uma substância pura. Nesse caso, a gente tem a água em uma única fase. Mas a gente também pode ter nessa mistura, quer dizer, a gente pode ter também um tipo de substância pura, que a gente tem a água no seu estado sólido, na forma de gelo, e também a gente tem a água no estado líquido dentro desse recipiente, desse becker ou de um copo, por assim dizendo. Eu continuo tendo uma substância pura, porém com fases diferentes. Pensando agora no conceito de mistura, que seria a composição com diferentes compostos, com diferentes mais de uma substância, então eu tenho também uma mistura aqui na primeira ilustração, no primeiro quadro, uma mistura de álcool com água, o álcool hidratado. Quando eu olho um frasco de álcool com água, eu também vejo uma fase única, eu vejo aquilo contínuo. No entanto, não significa ter uma única fase que a gente tem uma substância pura, a gente pode ter uma mistura. No segundo quadro, o outro exemplo de mistura que a gente já tem, então, lá no container, no becker, uma mistura de água e óleo. Então a gente tem agora dois compostos diferentes, que estão juntos em uma mistura, mas em fases diferentes. Então, não é simplesmente olhando que a gente vai identificar se é uma substância pura ou se é uma mistura.
Tudo bem? Para isso, então, vamos pegar esse exemplo, já que a gente está falando de substância pura, e vamos pegar esse caso aqui do gelo, então, a água no estado sólido e a água no estado líquido. Então, essa matéria, ela pode se organizar em diferentes estados de agregação. Existem diferentes estados de agregação, mas para nós, nesse momento do curso, esses três aqui, sólido, líquido e gasoso, são suficientes para que a gente possa ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão desses conceitos. Então, vamos supor que a gente tivesse uma temperatura de aproximadamente menos 10 graus, bem frio. Nessa temperatura, para essa quantidade de energia que está disponível, a gente vai ter, vamos dar uma olhadinha, que em uma representação, né, que não é a água, mas é uma maneira como que a gente pode relacionar a representação aqui na forma de cubos de gelo, o que a gente vê no dia a dia, no nível macroscópico, com uma relação do nível submicroscópico, que acontece lá no invisível. Então isso daqui não quer dizer que lá dentro do gelo, se eu pudesse chegar bem próximo, eu veria dessa forma. Isso é um modelo para poder representar, para a gente ter um melhor entendimento do que está acontecendo, né? Então, se eu continuar aumentando a temperatura, digamos que eu chegue agora até próximo de 0 graus, eu vou mudar esse estado. Então, as minhas entidades lá, as minhas moléculas de água, estavam todas muito juntinhas, quer dizer que as forças de coesão eram maiores do que as forças de repulsão. Conforme eu vou aumentando a temperatura, eu chego nesse 0 grau, eu passo a ter então duas fases. Eu passo a ter a água no estado sólido e a água também no estado líquido, aonde agora no estado líquido dá para perceber por essa representação alguns espaços entre essas moléculas, que significa dizer que as forças de repulsão começam a ficar um pouco mais fortes e acabam predominando em relação às forças de coesão que manteria ela juntinha, né? E aí, a partir de 0 graus, que seria então o meu ponto de fusão, que o sólido passe a ser líquido, eu vou ter ela no estado líquido. Digamos que na temperatura ambiente, 25 graus, a pressão de uma atmosfera, a gente encontra, é assim que a gente encontra no dia a dia, a água no seu estado líquido. Então vamos lá, continuando a fornecer energia na forma de calor e aumentando essa temperatura até chegar a 100 graus, quando eu chego a 100 graus, eu passo a ter, então, duas fases, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Note que na representação a gente tem muito mais espaço entre essas moléculas, o que significa que agora as forças de coesão elas vão ser muito menores comparadas com as forças de repulsão, que vai fazer com que elas fiquem cada vez mais distantes umas das outras, né? Eu também posso pensar essa curva no sentido inverso, conforme eu for diminuindo essa temperatura, né? Então eu estou lá acima de 100 graus, eu tenho a água no estado gasoso, eu começo a diminuir a temperatura, eu chego em 100 graus, aquele vapor d'água começa a condensar. É mais ou menos o que a gente tem no dia a dia, lá na cozinha, quando a gente tem o vapor d'água saindo da panela e você coloca uma superfície metálica, por exemplo, uma tampa, né, em cima que está com uma temperatura menor, a hora que esse vapor atinge essa temperatura menor, ele começa a condensar. Então, ali seria a temperatura de condensação. Se eu continuar diminuindo essa temperatura, né, estou diminuindo a energia que eu estou aplicando nesse sistema, eu vou chegar até próximo de 0 graus, que aí eu vou ter agora o meu ponto de solidificação. Nesse momento, eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido. E abaixo disso eu vou ter só água no estado sólido, né? Então, dessa forma, eu consigo, para substâncias puras, determinar precisamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Essas são propriedades, né, da matéria, que depende da composição dela, são específicas. É como se, assim como a gente tem o nosso RG e o nosso CPF, cada uma dessas substâncias, elas possuem suas propriedades que as caracterizam. Vamos dar uma olhadinha, então, na diferença entre as propriedades físicas e as propriedades químicas. Bom, a gente fez uma série de transformações e continuou com a substância água, sem mudar a essência e a natureza daquela substância. Para isso, a gente encontra essas propriedades físicas, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição, por exemplo, ou mesmo, né, que seriam propriedades com as quais eu posso determinar sem alteração da essência desse material. Mas eu também tenho propriedades químicas, que são propriedades específicas daquele material, mas ela depende e ela faz com que a matéria se transforme. Vamos pegar, por exemplo, a gasolina. Então, se eu pegar a gasolina e realizar um processo de combustão,
que vai acontecer nesse processo de combustão? Ela vai liberar uma quantidade muito grande de energia e eu vou ter uma característica dela. Só que depois que eu faço a combustão da gasolina, eu não tenho mais gasolina. Então eu tenho a identificação de uma propriedade química, porém eu já não tenho mais a mesma substância. Então as propriedades elas podem depender da quantidade de matéria ou não depender da quantidade de matéria. Elas podem ser intensivas ou elas podem ser extensivas. Vamos dar uma olhadinha. Então, já que a gente está falando de quantidade de matéria e o espaço que elas e o volume que elas ocupam no espaço, a gente pode pensar então agora em termos, né, de algumas propriedades para poder mensurar volume e massa. Em geral, o volume a gente vai usar como unidade o metro cúbico, né, definindo então, delimitando uma região no espaço na qual contém essa matéria. Para a massa, a gente vai falar de quantidade de matéria. Veja, eu não estou falando de peso da matéria, eu estou falando de quantidade de matéria, de massa da matéria. Porque o peso, na verdade, ele não é uma propriedade. O peso é a pressão exercendo em cima daquele corpo contra a balança, então é uma força atuando, mas não é uma propriedade. Então, o termo correto para a gente pensar é em massa, e em geral, em quilogramas ou em gramas. Bom, para a gente se comunicar com outras pessoas em outras situações, a gente precisa levar em consideração, né, uma referência e um padrão, para não ficar perdido. Porque se cada um usar a sua referência e seu padrão, como é que a gente pode dialogar e interagir com as outras pessoas? Para isso a gente tem alguns exemplos aqui de instrumentos de medida, né, balança, instrumentos para massa, instrumentos de medida para volume, né, algumas vidrarias ali, Becker, Proveta, Erlenmeyer, Bureta e tudo mais. E aí a gente recorre ao que a gente chama de sistema internacional, né, de unidades, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar vai reconhecer, através dessas unidades, os símbolos utilizados, né, quais são as grandezas que a gente está mensurando. Até o momento a gente estava falando de comprimento, que a unidade é metro e o símbolo é m. A massa, a gente estava pensando em quilogramas e o símbolo é o kg. E para cada uma das outras variáveis que a gente estiver levando em consideração, a gente vai ter essa simbologia, né, para ser adotada e para evitar confusão. Então, para isso, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, principalmente, de como a gente faz conversão de grama para quilograma, de litro para metro cúbico e tudo mais. Bom, a gente estava falando de massa e de volume. E como a massa e o volume elas se relacionam? A gente tem uma propriedade denominada densidade, que seria, então, aqui nessa representação a gente vai ter várias substâncias, né, cada uma com uma cor, e elas não estão se misturando. E em relação, essa observação a gente faz em função das diferentes densidades que cada uma dessas substâncias tem. Então, quer dizer que cada uma dessas substâncias ela vai apresentar como essa propriedade característica dela a densidade. Se eu tiver uma quantidade muito pequena dessa substância, ela tem um valor de densidade. Se eu tiver agora uma quantidade muito grande dessa substância, ela vai ter o mesmo valor de densidade. Tudo bem? Porque ela independe da quantidade. Assim como eu aumento a massa, eu também aumento o volume. E aí a minha relação massa e volume, né, ela se permanece constante. E aí eu consigo obter, então, essa relação para identificar essa propriedade que é a densidade. Aliado também, como a gente já viu no tema da aula, e a gente já discutiu um pouquinho, de que forma essa energia, né, na forma de calor, pode alterar os estados de agregação, a energia também vai poder ser utilizada em outras situações, nas transformações químicas, por exemplo, né? Depende da quantidade de energia que eu preciso aplicar no meu sistema para que aquela transformação, aquela reação aconteça. Então seria uma reação não espontânea. Mas eu também posso ter um tipo de reação, um tipo de transformação que libere energia, que é uma reação espontânea. Então essa energia é uma energia total e eu vou considerar como a somatória de diferentes tipos de energia. Então a energia, assim como a matéria, é difícil definir. Então, dessa maneira, a gente prefere abordar a questão da energia em relação ao trabalho, né, que é realizado quando a gente aplica ou a gente manipula essas questões de energia. Então, para poder só finalizar aqui em relação à energia, a gente tem majoritariamente dois tipos de energia. A energia potencial, que é aquela energia que o corpo mantém com ele. Lembra lá na figura do estado sólido, o que a gente tinha? Né? As moléculas estavam lá todas muito próximas, porque a relação de força de coesão e a força de repulsão, né,
uma era maior que a outra, o que não significa que todas elas estavam paradas estáticas, elas também tinham movimento mesmo que fosse em torno dela mesma. A energia cinética seria, então, uma outra forma de energia, que é a energia que esse corpo ele vai poder trabalhar ou operar na forma de movimento. Então, quando a gente viu para o outro estado de agregação no gasoso, a gente percebeu que a força de coesão era bem menor que a força de repulsão, e as moléculas tinham um maior movimento. Então, nesse caso, a gente tinha uma quantidade de energia cinética maior do que a própria energia potencial. Tudo bem? Existem outras formas de energia, outras possibilidades de a gente trabalhar para entender melhor a energia química, a energia luminosa, a energia mecânica e tudo mais. Mas, nesse momento, entendendo esses dois conceitos principais, para a gente é o suficiente. Com isso, a gente termina a aula de hoje e na próxima aula a gente vai dar continuidade nessa temática, já não pensando tão macroscopicamente, mas precisando recorrer ao nível subatômico para poder entender. Lembrando, não deixe de estudar para não acumular esse conteúdo. Então, bons estudos e até a próxima aula.